Bom dia, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar o livro 5 e iremos aprender agora sobre frações. E o que a gente vai aprender em frações? Primeiro, a gente vai aprender o que é uma fração. E aí, vocês sabem o que é uma fração? Fração, se a gente usar o raciocínio lógico, a gente deduz que fração é uma parte de alguma coisa. Então, nós estamos acostumados com os números naturais inteiros. 1, 2, 3, números inteiros. Um inteiro, dois inteiros, certo? E fração quer dizer uma parte desse número. Ou seja, esse número 1, por exemplo, ele não chega a ser um número 1 inteiro, é uma parte dele. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Vamos supor, vocês estão com fome e resolveram pedir uma pizza. Uma pizza normalmente vem com quantos pedaços? 8 pedaços, certo? Aquela pizza é uma pizza inteira. E aquela pizza foi dividida em 8 pedaços. Se ela está dividida em 8 pedaços, quer dizer que você tem 8 pizzas ali? Não, você só tem uma pizza. Porém, essa uma pizza foi dividida em 8 pedaços. E aí, a cada pedaço que eu comer dessa pizza, eu vou estar considerando 1/8 da pizza. Eu vou estar considerando uma fração, uma parte da pizza. A pizza é uma pizza inteira. Porém, um pedaço dela é uma parte dela, é uma fração dela. Então, fração nada mais é do que a parte de algo inteiro. Ela pode ser a parte de uma pizza, como a parte de várias pizzas também. Se você tem uma família grande, foi lá, pediu 3 pizzas. Quantos pedaços de pizzas vocês têm no total? Tudo bem que vocês têm 3 pizzas inteiras. Porém, vocês têm 24 pedaços de pizza, 8 em cada pizza, certo? E por que estamos aprendendo isso? Olha lá, nós aprendemos os números naturais e aí iremos aprender os números fracionários. Por quê? Nem tudo que a gente aprende é número inteiro. Muitas das coisas que nós aprendemos é parte de um inteiro, por isso a gente precisa aprender a fração. E vamos lá. Primeira coisinha, como que a fração é apresentada pra gente? Assim como um número natural era apresentado simplesmente como só o número 1, ou só o número 2, ou só o número 1000, ou só o número 1.000.000, a fração, ela apresenta um número em cima, uma reta e um número embaixo dessa reta. Lembre-se sempre, fração você vai encontrar 2 números, um em cima do outro, e no meio deles terá uma reta riscada na horizontal, sempre. Então, quando você encontrar um número assim, um em cima do outro com uma reta ao meio, você terá uma fração, certo? Isso aqui não é um número natural, isso aqui é um número fracionário, certo? Vamos lá. E aí, quando você encontra essa fração, assim como a gente dá nome a várias outras coisas, na fração, cada número tem um nome também. O número que fica em cima é chamado de numerador. Ele que vai dar a quantidade daquilo que eu quero. E o número de baixo é o denominador. Ele vai determinar a quantidade total daquilo que eu tenho. No caso, se fosse uma pizza, se fosse 2, ou então se fossem 8 pedaços de pizza, se fossem 32, 24, independente, tá? Aqui embaixo é o número de partes e o número de cima é o número que eu estou considerando. No início pode parecer um pouco confuso para vocês por ser a primeira vez que provavelmente vocês estão vendo isso. Mas com o passar do tempo vocês vão ver que vai ficar bem tranquilo, tá?
Ó, e como que eu represento a fração? Dessa forma, número em cima, número embaixo e a reta ao meio. E o que é representado por uma fração? Por exemplo, eu dei para vocês a pizza. Aí aqui eu desenhei uma pizza dividida em 8 pedaços, certo? Vamos supor que a professora já comeu 3 pedaços dessa pizza. E aí eu pergunto para vocês, quantos pedaços sobraram? Se tinha 8 e eu comi 3, sobraram 5 pedaços. 5 pedaços de um total de 8, certo? E aí, se eu pedir para vocês, represente em forma de fração a quantidade de pedaços que sobrou da pizza. Você vai fazer o quê? O número que vai ficar embaixo é o número total de pedaços e o número que vai ficar em cima é o número que eu considerei. Como assim o número que eu considerei, professora? Porque, por exemplo, eu poderia ter perguntado quantos pedaços em forma de fração eu comi. Aí você falaria 3 oitavos. Eu comi 3 pedaços de um total de 8. Mas não, eu perguntei quantos sobraram. Então é 5 de um total de 8. Então o de cima vai depender do que eu estou considerando, tá? Então o número de cima vai variar daquilo que eu quero mostrar. Então se aqui eu perguntei quantos pedaços sobraram? 5. Então 5 é o número que fica em cima. Só que o número de baixo não é variável não, tá? O número que fica embaixo é sempre o total. Ó, já vou dar uma dica. Normalmente quando as pessoas acabam de aprender fração, elas cometem um erro. E eu já vou falar ele para vocês não cometerem o mesmo erro. Lembrem-se. Muitas vezes eu falo assim: olha esse desenho. A parte pintada de verde representa que fração? Ah, a parte de verde é 5. Aí a pessoa coloca 5. E embaixo a pessoa pensa, o que coloca embaixo mesmo? Aí ela conta 3 e coloca embaixo. Ou conta 3 e coloca em cima, conta 5 e coloca embaixo. Não, gente. É muito mais fácil do que isso. É só vocês lembrarem sempre que a parte de baixo da fração é o total de pedaços, tá? E a parte de cima é a parte que eu considerei. Se eu estou considerando a parte pintada de verde, é 5 que fica em cima. Se eu fosse considerar a parte que não foi pintada, é 3 que ficaria em cima. E embaixo, sempre o total. Sempre os 8 pedaços. E aqui embaixo, eu vou fazer na prática para vocês como que vocês fariam. Por exemplo, aqui eu tenho uma barrinha com várias cores, certo? Eu quero que vocês representem em forma de fração cada uma dessas cores. Se vocês acham que entenderam, pausa o vídeo e tenta fazer aqui a fração da parte verde, vermelha, roxa e laranja. Pausa e já volta. Se vocês fizeram, agora vocês vão conferir. Ó, parte verde. Pessoal, antes de tudo, embaixo eu falei que é o total de partes que foi dividida. Ou seja, muda de acordo com a cor? Não, não muda. Essa barrinha aqui tem um total de divisões único, não é dividido por cor. Ó, vamos contar aqui quantos quadradinhos tem nessa barrinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, essa barrinha tem 12 pedaços. Se o total de pedaços dessa barrinha é 12, quer dizer que essa fração aqui embaixo vai ficar 12. A da cor vermelha embaixo vai ficar 12, porque o total são 12 pedaços. A da roxa embaixo vai ficar 12, porque são 12 pedaços. E a da laranja também vai ficar 12, porque
é de um único desenho que eu estou perguntando para vocês. Se é de um único desenho, esse único desenho foi dividido em uma só quantidade, em 12, tá? Porém, a parte de cima, que se chama numerador, ela vai depender do que eu considerar. Aí, se eu perguntar para vocês, faça a fração, represente, no caso, a fração da parte pintada de verde. O que vocês vão fazer? Contar quantos tem verde. 2. Então, os quadradinhos verdes têm um total de 2 de 12. E o vermelho? O vermelho tem 1, 2, 3, 4, 5. O vermelho tem um total de 5 de 12. E o roxo? O roxo é só 1. 1 de 12 pedaços, né? E o laranja? O laranja aqui ficou 4. 4 de 12, certo? É bem tranquilo, gente. É só vocês lembrarem. O número de baixo, que é chamado de denominador, é o número total de partes, o número total de pedaços. E o número que fica em cima, que é chamado de numerador, ele é a quantidade que eu considerei, que o exercício pediu, certo? Beleza. Agora, e se o exercício pedisse o contrário para vocês? Se o exercício desse a fração e pedisse para você desenhar elas. Tem um exercício aí no livro de vocês que vai estar assim, um quadriculado grande, e aí você deve, dentro desse quadriculado, fazer, por exemplo, 3/4. Aí vocês param e pensam. Se ele pediu 3/4, quer dizer que a parte de baixo, que é chamado de denominador, ela tem um total de 4 partes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contornar aqui, ó, 4 pedaços, certo? Primeira coisa que eu faço, se tem 4 embaixo, significa que eu vou contornar 4 pedaços, certo? E aí, ele pediu para considerar só 3 desses 4. Se ele pediu para considerar só 3 desses 4, o que eu vou fazer? Eu vou pintar apenas 3 desses 4 quadradinhos. E aqui ficou a representação da minha fração, certo? Então é isso, pessoal. Fração é a parte de um inteiro. Quando eu vou escrever essa fração em formato de número, eu coloco embaixo o número total de partes, o número total de pedaços, é o total. E em cima, a quantidade que eu considerei, tá? Lembre-se sempre que o número de baixo chama-se denominador, o número de cima, numerador. Ok? Beleza. Agora vamos passar para outra parte, a leitura de uma fração. Pessoal, vocês vão ver também que é bem tranquilo, tá? Ó, o que vocês têm que decorar? Esses dois primeiros, 1/2 e 1/3, tá? Quando o número está em cima no numerador, eu simplesmente falo o número que está em cima. Se é o 1, eu falo 1. E se fosse 1000, professora? Em cima eu ia falar 1000. E o número de baixo eu leio meio. Aqui, o número de cima em todas as frações, tá, gente? O número de cima, eu vou ler simplesmente o número que tá lá, sem mudar nada. Se tiver 1, eu vou ler 1, ó. Eu coloquei todos 1 aqui para você ver que ele não varia, é sempre 1. E se fosse 1500, vocês iriam ler 1500. Então, o número que está em cima no numerador, vocês simplesmente vão ler normal. O que muda é o de baixo. Então, quando tem 2 embaixo, você lê o número de cima e fala meio. Pode ser 1/2, 5/2,
10 meios, tá? Aqui, o 3, quando 3 está embaixo, você lê terço. 1 terço, você poderia ler 3 terços, 2 terços, 10 terços, tá? Quando o 4 está embaixo, aí é a dica que eu vou dar. Do 4 até o 9, você lê em forma de número ordinal. O 2 você decora meio. O 3 você decora terço. Agora do 4 ao 9, ou do 4 ao 9, você lê em forma de número ordinal, aqueles que vão na ordem. Ó, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, certo? Os números decimais, que embaixo vai ficar 10, 100 e 1000, você vai ler na forma ordinal também, tá? Décimo, centésimo e milésimo. Então, lembre-se: 2, meio, 3, terço, 4 até o 9, números ordinais, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e 10, 100 e 1000 também é número ordinal, décimo, centésimo e milésimo. É só esses que vocês precisam saber, tá? Os demais, como que eu leio, professora? Vocês vão ler da forma normal, igual vocês leem qualquer outro número. Por exemplo, eu coloquei aqui para vocês o 1, 11, certo? Como que eu leio, professora? Vocês leem 1, 11, só que no final você fala avos, tá? Se fosse 2 em cima e 36 embaixo, vocês iriam ler 2, 36 avos, tá? Lê normalzinho, o número que tá em cima e o número que tá embaixo, e no final fala avos. Então, vocês só precisam mesmo saber esses aqui que eu coloquei no quadro para vocês, e depois o restante é só lembrar que você vai ler o número que tá em cima e tá embaixo vai falar avos. Vamos ler os números que eu coloquei aqui? 5 em cima e 8 embaixo. Lembra que o 8 está entre o 4 e o 9. Então, lê na forma ordinal. 5 oitavos. E agora, esses aqui. Pessoal, o 12 já conta como avos. E aqui, ó, lembra que eu coloquei o 11? A partir do 11, todos são avos, com exceção do 10, 100 e 1000. Apesar que o 10 é antes, né? Então, com exceção apenas do 100 e 1000. A partir do 11, todos os demais são avos, tá? Então, aqui como que eu leio? 2, 12 avos. 5, 12 avos. 1, 12 avos. 4, 12 avos. E aqui, 4, lembra? Ordinal, 3 quartos. Certo? Pessoal, por enquanto é só. Eu quero que vocês leiam toda a teoria do livro. Lá tá bem explicadinho também. Se quiserem, assistam essa aula de novo e façam as atividades. É muito importante vocês fazerem atividade para conseguir realmente compreender a matéria fração, certo? Qualquer dúvida, lembrem, é só me perguntar. Até a próxima. Tchau, tchau.